Amém? Sabe, meus amigos, o mês de outubro é um mês muito especial, não apenas porque é o mês do aniversário da minha esposa, não apenas porque é o mês do meu aniversário, não apenas porque é o mês do nosso aniversário de casamento, mas também é o aniversário da igreja, da família. E eu não sei se você se alegra com essa notícia, mas a nossa igreja está fazendo 56 anos. Irmãos, 56 anos de legado, de história. Não é fácil uma igreja sobreviver, uma igreja viva, uma igreja orgânica por 56 anos. Eu lembro que eu compartilhei lá no nosso acampamento que existem igrejas na Europa que foram berços de avivamento e hoje em dia estão com as portas fechadas. Então, eu não sei você, mas meu coração celebra em saber que a nossa casa, a nossa igreja está aí por mais um ano frutificando e abençoando vidas e transformando esse bairro, transformando essa cidade e em nome de Jesus a nossa nação também, amém? E por conta disso, Deus ele nos direcionou a falar a respeito de igreja nesse mês de outubro. Por isso esse tema, eclesia. E é importante falar sobre o tema de igreja, porque ainda na mente de muita gente existe uma dúvida sobre o que é ser igreja, sobre o que é igreja. Tem muita gente que bate no peito e diz, ei, hoje a igreja sou eu. Irmão, entenda uma coisa, você não é a igreja. Olha para o irmão que está do seu lado e diga, meu irmão, você não é a igreja. Agora olha para ele e diz, fica tranquilo, porque nós somos a igreja. Essa unidade do corpo que forma a igreja do Senhor. Uma vez eu vi um texto que dizia o seguinte, um tijolo sozinho é apenas um tijolo e nunca um edifício. Uma ovelha sozinha é apenas uma ovelha e nunca um rebanho. Um soldado sozinho é apenas um soldado e nunca um exército. Um membro sozinho é apenas um membro e nunca um corpo. Então nós precisamos um dos outros para sermos igrejas. Hebreus 10, 25 vai dizer o seguinte, não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Encorajemo-nos uns aos outros. Empurra teu irmão assim e diz, você precisa estar aqui conosco. Algumas pessoas também confundem igreja e acham que igreja é apenas um templo físico. As pessoas já acham que igreja é apenas esse prédio aqui que nós estamos reunidos. Mas irmãos, entenda uma coisa, se nós esvaziássemos esse lugar, colocássemos aqui, sabe, um DJ, se a gente começasse a transformar isso aqui numa boate e, sei lá, liberasse bebida, cara, deixaria de ser igreja. Não seria mais um lugar de bênção, não seria mais um lugar de transformação. Então o que torna esse lugar aqui santo, o que torna esse lugar aqui igreja, somos nós conectados, sabe, a Cristo. Somos nós desejando a presença de Deus. É por isso que Mateus 18, 20 vai dizer, pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. É quando o povo de Deus se reúne, buscando a face do Senhor, ali é uma igreja, irmãos. É por isso que nós precisamos ter esse real entendimento. Quando Jesus ele chega para os discípulos nesse momento, perguntando, ora, quem os homens dizem que eu sou? E Pedro ele responde, ora, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus ele se alegra porque Pedro teve uma revelação de quem ele era. E disse, eu digo que você é Pedro. E sobre essa revelação, eu edificarei a minha igreja. Sobre a revelação que Ele é o Cristo. Sobre a revelação que Ele é o Filho de Deus. Só que quando Jesus ele fala essa palavra igreja, quando nós vamos no original da palavra em grego, se chama eclesia. Repita comigo, eclesia. Danilo, mas o que é eclesia? Os gregos que criaram essa palavra, eles falam que eclesia era uma reunião,
onde alguns homens se reuniam, sabe, de uma forma política, para debater assuntos importantes e pertinentes à sua sociedade. Só que Roma adotou para si esse termo eclesia. E os romanos se reuniam, as autoridades se reuniam em volta do rei, para saber os desejos que o rei tinha para o seu povo. E após isso, essa eclesia, eles se responsabilizavam para que os desejos, as vontades e os sonhos do rei se perpetuassem sobre a sua nação. E Jesus, ele pega esse termo para que os cristãos entendessem o que era o desejo de Deus para a igreja e diz: eu também vou fundar minha eclesia. Eu também tenho a minha eclesia. Sobre essa revelação que Pedro teve, que Jesus era o Filho de Deus, sobre essa revelação eu vou edificar também a minha eclesia. É através dessa revelação que o povo se reúne e começa a viver desejando que os sonhos, propósitos e desejos do rei se perpetuem por onde quer que eles vão. É por isso que Jesus, ele usa esse termo. Danilo, e como é que nós vamos perpetuar os desejos e vontade de Deus? Qual o desejo e vontade de Deus para a igreja? Qual o desejo e vontade de Deus para que a gente possa viver em unidade como igreja? Abra comigo o livro de Romanos, lá no capítulo 8, versículo 29. Romanos 8, 29. Romanos 8, 29 vai dizer o seguinte: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O primeiro ponto que eu quero que você entenda é que a igreja é uma família para o Pai. Repita comigo: a igreja é uma família para o Pai. A Bíblia fala que Deus, ele predestinou para que nós fôssemos feitos à imagem do seu Filho, que era Jesus. Para que Jesus, ele deixasse de ser unigênito e passasse a ser primogênito. Ou seja, para que nós pudéssemos ser chamados de filhos de Deus também. Deus sempre desejou que fôssemos famílias e participantes da família de Deus. Quando nós temos essa revelação, irmãos, a nossa visão ela precisa mudar a respeito de igreja. Porque quando nós falamos que nós somos irmãos, isso não pode ser apenas um jargão gospel, um cumprimento. Opa, irmão, a paz do Senhor, irmão. Muitas vezes a gente até banaliza essa forma de falar. Mas quando nós nos chamamos de irmãos, a gente precisa ter essa revelação que nós somos irmãos em Cristo Jesus. E quando a gente tem essa nova perspectiva, a nossa visão a respeito do nosso irmão, ela também precisa mudar. Porque, cara, quando o nosso semelhante, quando a pessoa que está do nosso lado, a gente passa a enxergá-la como nosso irmão, a gente passa a ter compaixão por ela, a gente passa a ter zelo por ela. Não é só mais uma pessoa que está sentada do meu lado, mas é um irmão seu. Não é só mais alguém, sabe, que está ocupando um banco de igreja, não, mas é seu irmão, cara. E talvez essa pessoa esteja passando por situações que você nem imagina. Talvez essa pessoa enfrente lutas que não passam nem na sua cabeça. Talvez você não saiba o que essa pessoa viveu até os dias de hoje. Mas quando nós temos o entendimento que nós somos irmãos, a gente começa a olhar de forma diferente. Quando essa visão muda, a gente começa a entender que não cabe mais apenas a gente visitar uma igreja, a gente ir até um culto, ouvir uma palavra e ir para casa, não. Se a gente entende que nós somos a família de Deus, se a gente entende que nós somos irmãos, a gente precisa ter um relacionamento.
A gente precisa viver em unidade. É por isso que eu amo uma frase que o bispo usa demais, que ele fala, olha, a igreja não é um lugar para você estar, mas é uma família para você pertencer. Olha para o seu irmão que está do seu lado e diga, meu irmão, esse lugar não é um lugar para você estar, mas é uma família para você pertencer. Efésios 3,14 vai dizer o seguinte: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Paulo está dizendo, olha, diante do Pai eu me ponho de joelho e intercedo por minha família nos céus e na terra. Sabe, ele se colocava na brecha pelos seus irmãos. Paulo era alguém que gastava a sua vida pelos seus irmãos. Paulo, ele enxergava o seu semelhante realmente como seu irmão. Paulo, ele estava disposto a morrer para que uma vida conhecesse a Jesus. Paulo, ele estava disposto a morrer para levar outros a Cristo, para levar outros a serem participantes dessa família. Você percebe que esse é o olhar de quem entende que pertence a uma família? Só que muitas vezes a gente se relaciona com o irmão, e se ele for diferente de nós, se ele agir de uma forma que não nos agrada, a gente simplesmente se afasta e dá as costas. Só que, irmão, isso não é um senso de ser família. Eu acredito que a grande maioria de nós que estamos aqui, já tivemos alguma situação na nossa casa, na nossa família, que, cara, o nosso desejo era partir e ir embora, mas a gente permaneceu pelo único fato de sermos família. Eu tenho certeza que você já teve decepção com seus pais, com seus filhos, com seus irmãos, que o seu desejo era, olha, eu prefiro ir embora, vou tomar meu rumo, não quero mais falar, não quero mais conviver. Mas você permaneceu pelo único fato de ser família. E quando nós temos esse entendimento que nós somos a família de Deus, não existe mais essa de dar as costas para os nossos irmãos. Não existe mais essa, sabe, essa mania de pular de galho em galho, de negar pessoas, de dar as costas para os nossos irmãos. Só que o grande problema é que a gente espera perfeição do outro, como se nós fôssemos perfeitos. A gente diz, olha, eu não vou mais naquele lugar, porque eu não gosto mais de fulano. Eu vou sair daquela igreja, porque ali teve alguém que fez isso. Irmãos, quantos aqui já foram feridos por pessoas em igreja? Pode baixar a mão. Agora eu quero ver os corajosos. Quantos aqui feriram pessoas em igreja? Isso é ser família, cara. A gente é muito bom em dizer, não, eu tenho traumas que eu recebi da minha família. Mas são poucos que dizem, eu já traumatizei muito a minha família. Você entende que quando nós temos essa visão do que é ser família, a gente começa a ter uma perspectiva diferente, a gente começa a ter um convívio mais leve um com os outros. A gente começa a não mais descartar pessoas. A gente começa, sabe, a insistir na vida de alguém. Cara, normalmente, na sociedade que a gente vive, que a gente vê, os últimos a desistirem de uma vida são os familiares deles. Você vai ver muitas vezes pessoas que a sociedade já abandonou, que seus amigos já abandonaram, que seus colegas nem olham mais para eles, mas a família está ali persistindo na vida daquela pessoa. E é dessa forma que Deus, quando traz a revelação que nós somos parte da família dele, que Ele quer que nós vivemos. Efésios 2,17 vai dizer o seguinte: Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe, e a paz aos que estavam perto, pois por meio dele
tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Irmão, o desejo de Deus é que se tenha unidade na família. O desejo de Deus é que possamos contar uns com os outros. É por isso que ele diz, olha, é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. É por isso que Deus fala, olha, confessem seus pecados uns aos outros para vocês serem curados. Precisamos de relacionamento, cara. É por isso que você vai ver que dos 10 mandamentos que Deus entrega a Moisés, 5 são sobre o nosso relacionamento com Deus e 5 são sobre o nosso relacionamento com o nosso irmão. Nós servimos a um Deus relacional e Ele deseja que nós também nos relacionássemos. Quase não sai. Esse é o desejo de Deus. O segundo ponto, eu queria que você abrisse comigo lá no livro de Efésios. Efésios 2:14. Abra comigo, Efésios 2:14. O texto fala o seguinte: pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Irmãos, o segundo ponto é que a igreja é um corpo para Cristo. Repita comigo, a igreja é um corpo para Cristo. Então, irmão, entenda que a igreja não é uniformidade, mas a igreja é unidade. O corpo ele é formado de diversos membros. Não faz sentido a gente ter um corpo só com braço ou um corpo só com perna. E é uma centopeia. A gente precisa sim ser diferente, mas juntos formamos um único corpo. É o ajuntamento do diferente andando em unidade. Esse é o desejo de Deus. Romanos 12:4 vai dizer: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Por isso que nós precisamos ser diferentes uns dos outros. Cada um de nós temos uma função. A gente não precisa se comparar. A Bíblia está dizendo, esses membros não exercem todos as mesmas funções. Só que muitas vezes a gente está dentro da casa do Senhor, a gente está na igreja se comparando com o nosso irmão. A gente está dizendo, olha, o que ele faz é melhor. O propósito que Deus botou na vida dele é melhor do que o meu. O dom que Deus deu a ele é melhor do que o meu. Ô irmão, às vezes a gente faz pior. A gente diz, eu sou muito melhor do que ele. O propósito que Deus me deu é muito melhor do que o dele. Não é essa função que Deus ele espera de nós, irmãos. Cada um de nós precisamos ter funções diferentes. Deixa eu dizer uma coisa para você, o pior fracasso que você pode ter é você ter sucesso naquilo que Deus não te chamou para fazer. É por isso que a gente não precisa copiar o outro. Imagina só Itinho copiando o futebol de Lessa, deu errado, irmão. Eu tive que falar. Mas cada um tem seu dom, cara. Cada um tem sua função. Ontem eu fui ver um filme, cara, eu indico muito a você, que é O Som da Liberdade. Quem aqui já assistiu? Eu quero convidar você a assistir. Quero convocar você para assistir. E eu não vou dar spoiler não. Mas você entende quando você assiste aquele filme o quanto é importante ter cristão em todas as áreas da sociedade. O quanto é importante ter um cristão na política. O quanto é importante ter cristão, sabe, empresário, cristão rico, cristão influente, cristão político. O quão importante é a gente ter funções diferentes, cara. O quanto é importante a gente viver cada um seu chamado.
Porque seremos um corpo com funções diferentes, mas seguindo um único propósito, que é glorificar o nome de Deus. O quão importante, cara. Lessa estava compartilhando com a gente sobre o propósito que Deus derramou sobre a vida dele. E ele estava dizendo, olha, toda vez que eu recebo uma proposta, eu coloco diante de Deus e oro e pergunto, Deus, é isso que o Senhor quer que eu faça? É esse lugar que o Senhor quer que eu vá? E todo lugar que ele vai, cara, ele anuncia o nome de Deus naquele ambiente. Agora me fala, se todo mundo exercesse a mesma função, não existisse um cristão no meio do futebol, se não existisse cristão, sabe, no meio da medicina, a gente precisa de pessoas em todas as áreas anunciando o nome do Senhor. Efésios 4:11 vai dizer o seguinte: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Existe um propósito para aquilo que Deus depositou dentro de você. Existe um propósito para o chamado que Deus depositou em você, para o dom que Deus depositou em você, para o talento que Deus depositou em você. A Bíblia fala que tudo isso é para edificação do corpo de Cristo, é para nós prepararmos uns aos outros, é para nós ajudarmos pessoas, para a gente abençoar vidas. E quando a gente entende isso, não existe mais, sabe, essa ideia de vir na igreja, ouvir uma pregação e ir para casa. Não existe mais essa visão passiva nossa de que eu vou na igreja para receber. Mas a gente entende que se eu faço parte do corpo, eu vou à igreja para cumprir a minha função e meu papel no corpo de Cristo. Eu vou até lá para fazer a minha parte. Irmão, tem algo dentro de você que não tem mais ninguém. Tem algo que Deus depositou dentro de você que não tem mais ninguém. E o que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com o dom, com o chamado e com o propósito que Deus te deu? Sabe, muitas vezes a gente é muito bom em bater na igreja, cara, em falar mal da igreja. Eu não gosto daquela igreja não, porque eu vi isso, eu vi aquilo, não concordo, não gosto. Cara, seja diferente, faça diferente. Ah não, eu vou na igreja que as pessoas, elas fazem isso por mim, porque me recebem dessa forma, porque me ajudam dessa forma, porque, cara, você só quer ser servido. E quando é que você vai começar a servir? Seja a igreja que você sonha, cara. Faça diferente. É para isso que nós fomos chamados. Sirva como você quer ser servido. Ame como você quer ser amado. Ajude como você quer ser ajudado, cara. Porque quando cada um de nós tivermos essa visão, tudo será diferente. Porque foi assim que o nosso Senhor, Ele nos ensinou. Essa é a realidade dos céus para nossas vidas. É por isso que a palavra vai dizer, olha, da maneira que nós medirmos, nós também seremos medidos. Da forma que perdoamos, nós também seremos perdoados. Essa é a régua dos céus para nossas vidas. Só que o problema é que a gente só quer receber, cara. Todos nós temos uma função, cara. Não se diminua por isso. Todos nós temos uma função. Todos nós somos importantes para o corpo. Quer ver? Tira o dedo mindinho do seu pé. Aí você olha, não, tão pequeno, um membro tão pequeno, tão insignificante. Se você tirar o seu dedo mindinho do pé, você vai começar a mancar. Se você começar a mancar, você vai começar a gerar desequilíbrio articular e muscular. Tem pessoas que têm, sabe, problema cervical, porque não tem um dedo mindinho. Tem problema no quadril, no joelho, porque não tem um dedo mindinho.
Todo membro é importante. Tira o dedo mindinho da tua mão, cara. Eu ia fazer uma piada, mas o Espírito Santo tocou em mim e disse: filho, para. Amém. Vamos continuar. Todo membro é importante, irmãos. Todo membro tem sua função. Danilo, mas como é que membros diferentes podem andar em um mesmo propósito? Como é que membros diferentes podem caminhar para a mesma direção? Seguindo a cabeça, que é Cristo Jesus. É seguindo a direção que Ele apontar para nós. É seguindo o caminho que Ele traçar para nossas vidas, cara. Esse é o desejo de Deus. E o terceiro ponto, eu queria que você abrisse comigo lá em Efésios 2:20. Efésios, capítulo 2, versículo 20. O texto fala o seguinte: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também, olha para a pessoa que está do seu lado, diga: meu irmão, você também, vaso. Nele, vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. O terceiro ponto é que a igreja é um templo para o Espírito Santo. A Bíblia está dizendo que nós temos Jesus como a pedra angular, a pedra de esquina. Deixa eu dizer uma coisa para você: no momento da construção, a pedra angular era utilizada como referência, e as outras pedras precisavam ser talhadas para se tornarem semelhantes à pedra angular. E a Bíblia está nos dizendo que Jesus é nossa pedra angular, e nós também estamos sendo juntamente com Ele edificados para nos tornarmos moradas de Deus por seu Espírito. É por isso que nós precisamos estar na igreja, para sermos talhados, para sermos tratados. E tudo isso vem, sabe, com discipulado, com convívio, com exortação, com ajuda. Irmão, aí fora está cheio de gente querendo falar aquilo que você quer ouvir. Mas um amigo, um irmão, é aquele que fala o que você precisa ouvir. É aquele que é o único que fala na tua cara. Falar pelas costas é fácil demais, cara. Agora aquele que tem coragem de olhar nos seus olhos e dizer: meu irmão, você está errado. Você precisa ter sua vida transformada. Você precisa dar um rumo nas decisões que você tem tomado. Só um irmão, cara, é capaz de fazer algo como isso. E é por isso que nós precisamos, sabe, ser parte desse templo que Cristo está edificando. Isaías 28:16 vai dizer: por isso diz o soberano Senhor, eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma pedra preciosa angular, para alicerce seguro, aquele que confia jamais será abalado. O alicerce seguro que nós temos é Jesus. A referência segura que nós temos é Jesus, cara. Sabe por que muitas vezes a gente tem a nossa vida abalada, a nossa identidade abalada? A gente não sabe o padrão, a forma que tomar, a gente não tem uma referência a qual seguir. Porque a gente está querendo edificar a nossa casa de qualquer jeito. Só que deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Talvez você esteja querendo edificar uma casa, mas o Senhor quer edificar em você um templo, uma morada para o Espírito Santo de Deus. É por isso que o templo, ele é construído de forma diferente. É por isso que a pedra, ela precisa ser talhada. O tijolo não, cara. O tijolo é tudo igualzinho, tem um único formato, é tudo padronizado. A pedra não. A pedra, ela precisa ser talhada.
A pedra, ela precisa ter a pedra angular como referência. E é por isso que o Senhor Jesus, Ele nos levanta nessa noite, amém? Salmos 118, 22 vai dizer: a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular. E isso vem do Senhor, e é algo maravilhoso para nós. Você pode se alegrar com isso? E para finalizar, eu queria que você abrisse comigo 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4. 1 Pedro 2, 4. O texto fala o seguinte: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, para aquele que nele confia, jamais será envergonhado. Portanto, para vocês os que creem, tem alguém que crê aqui essa noite? Tornou-se a pedra angular. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. E a pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmão, a igreja é uma família para o Pai. A igreja é o corpo de Cristo. E a igreja é um templo para o Espírito. É para isso que nós fomos chamados. Igreja não é só um lugar para você visitar, ouvir uma palavra, animar o seu espírito e ir para casa. É muito mais do que isso. Igreja é um lugar para você pertencer. É uma família para você ser amado. Mas é uma família para você amar também. É uma família para você ser corrigido. É uma família para você crescer, mas ajudar outros a crescer também. Precisamos um dos outros para sermos igreja. Precisamos viver essa unidade. Precisamos, caminhar para a mesma direção. Jesus, ele fala, olha, lá em Mateus 16, 17, ele diz: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Existe um propósito para nós vivermos igreja, cara. A Bíblia fala que Deus nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Existe um propósito para sermos igreja. E a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerá contra ela.